Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão na nossa disciplina de Biologia. Para a aula de hoje, trago como assunto a abordar aquele que é o primeiro transporte realizado pelas plantas e um dos transportes mais rápidos a ser considerado. Temos como sumário de hoje o transporte da seiva xilêmica. Seiva xilêmica, que nós na aula anterior já vimos que existe dois tipos de transportes, pelo xilema e pelo floema. É a seiva que carrega, que transporta para a planta água e sais minerais, desde a raiz até as partes aéreas. Sabemos nós que o xilema é uma seiva ligeiramente ácida, com um pH de 6,5 e contém 99% de numerosos íons dissolvidos e 99% de água e numerosos íons dissolvidos. Íons como o nitrato, os sulfatos, potássio, sódio, cloro e fosfatos. Sabemos nós que a planta perde grande quantidade de água através por uma via, que é por via da transpiração. Essa transpiração que ocorre nas folhas e nos outros órgãos aéreos. Todavia, esta água que a planta perde por meio da transpiração, esta água é substituída por outra. Como é que esta água é substituída por outra? Esta água é transportada essencialmente num sistema contínuo que o xilema realiza, desde a raiz, passando pelo caule, atingindo as folhas, que são as partes aéreas da planta. Vamos aqui ver, para hoje, que as plantas perdem grande quantidade de água através das folhas e dos órgãos aéreos, conforme já havia referido. E que esta água, esta grande quantidade de água que a planta perde por meio da transpiração, é substituída por outra água por meio do xilema. O xilema transporta água e sais minerais desde a raiz para as partes aéreas da planta. O movimento de água e sais minerais realiza-se por um meio de transporte ativo e a absorção ocorre no nível das células epidérmicas existentes na raiz. E para além das células epidérmicas existentes na raiz, no interior da raiz, existe também um outro elemento que facilita a absorção da água e sais minerais que ocorre no xilema, que são os pelos radiculares. Já falamos na aula anterior sobre os pelos radiculares, que fazem parte do sistema radicular. Estes pelos radiculares permitem que se efetue um aumento da superfície com solo e a capacidade de absorção seja maior. Estes pelos radiculares são pelos que permitem a fixação ou aumentam a superfície da raiz com solo e permitindo uma boa capacidade de absorção de água e sais minerais. Vamos ver aqui um exemplo mais claro sobre o transporte do xilema. Nós temos aqui uma planta que eu desenhei e vemos que existe um movimento ascendente da água. Vou aproximar que é para melhor apreciação. Temos aqui alguns pontos azuis que
simboliza a água. Vemos que o movimento começa da raiz, os pontos azuis, que significa água, e sobe até as partes aéreas da planta, nesse caso até as folhas. E vimos que esta efetua a libertação da água por meio da transpiração, que são os pontos amarelos. Infelizmente não são bem visíveis, mas podemos aqui observar o movimento é que a água e sais minerais realizam desde a raiz até atingirem a parte aérea da planta e a parte aérea da planta efetuar o processo de transpiração que vai libertar água. Quando liberta água, o xilema, como é um processo contínuo, não para, ele vai sempre efetuar este movimento ascendente, ok? Podemos aqui dizer que o movimento da água no xilema é um do transporte mais rápido que se realiza na planta. Por que é um movimento mais rápido? Porque é um movimento contínuo, não cessa. Da mesma forma que a transpiração, a libertação aqui do calor, através do sol, por intermédio do sol, por movimento da transpiração, é que é um dos movimentos dos transportes mais rápido que a planta realiza. Ok? Estamos até ali? Continuando, vamos ver que existem dois tipos de situações em que essa transpiração ocorra, não é? Vamos ver que existe um tipo de situação em que tem com baixas temperaturas. Como a planta efetua a transpiração em baixas temperaturas ou pouca transpiração. Em situação em que a transpiração ocorre lentamente, ou então nível baixo, podemos aqui dizer a nível baixo. Atenção que aqui temos absorção da água, a partir da raiz até as partes aéreas. Vamos ver que em situações em que a transpiração ocorre lentamente, o que move a água da raiz até as plantas aéreas para a planta é o potencial hídrico. Este potencial hídrico que é gerado pela secreção de íons para dentro do xilema. Dentro do xilema, vamos ver que existem íons nestes vasos condutores do vaso xilêmico, da seiva xilêmica. Existem íons que vão poder gerar uma secreção, permitindo o potencial hídrico em baixas temperaturas, em poucas transpirações. Por exemplo, nesse tempo que nós vivemos, tempo de cacimbo, cá em Angola, faz pouco sol. E as plantas, com certeza, transpiram lentamente, no nível baixo. Quando nós estamos em tempo de verão, as plantas, com o bastante sol que faz, as plantas transpiram mais, tal como acontece nos seres humanos também. Ok? Então, o nível de transpiração, quando há sol, o tempo de verão, o nível de transpiração será alto. Percebemos? Ok. Então, agora eu pergunto, já que há pouca transpiração, ocorre lentamente, quando a transpiração ocorre, gera um potencial hídrico. E quando há um elevado nível de transpiração, como o xilema transporta água para as partes aéreas da planta? Esta questão vamos responder porque existem mecanismos que permitem com que isto seja eficaz. Continuem ali em casa, foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre o transporte na seiva xilêmica, vimos como as plantas perdem grande quantidade de água e como esta água é depois devolvida à planta de forma contínua, não é?
e qual é o mecanismo ou transporte mais rápido que se realiza na planta, ok? Na próxima aula, vamos continuar a falar sobre xilema e vamos ver quando o nível de transpiração é alto, quais são os mecanismos que entram para a planta faça a absorção da água através da raiz, a partir da raiz até atingirem as partes aéreas, tá? Fique ali em casa que nós vamos continuar na próxima aula. Até lá, um abraço.